Meus queridos e amados irmãos, cumprimentamos a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que é divulgada aqui no vídeo do YouTube e também todas as quartas-feiras ela é publicada aqui na Rádio Farol FM 90.1, aqui na capital Maceió, às 22 horas. Meus cumprimentos a todos os irmãos, tanto os que nos assistem aqui pelo YouTube, como os que nos ouvem pelas ondas de rádio. Deus vos abençoe muitíssimo. Receba um abraço carinhoso aqui do pastor Walter Pereira. Meus amados irmãos, nós estamos estudando neste trimestre uma lição muito interessante que fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Todas essas lições devem ser ministradas e a palavra de ordem, a palavra de destaque que deve ser evidenciada é sutileza. Muito bem, estudamos na primeira lição as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Na segunda lição, nós estudamos a sutileza da banalização da graça. E hoje, uma terceira lição com um assunto bastante delicado, que é a sutileza da imoralidade sexual. Para você que ainda não é inscrito no canal, eu sugiro que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos, deixe também aí o seu comentário. Nós temos muitos irmãos que nós encaminhamos pelo WhatsApp os nossos vídeos. Eu recomendo que o irmão abra esse vídeo no YouTube e se inscreva, né? Não fique nessa dependência, né, da gente sempre mandar. Tem semanas que nós estamos assim muito sobrecarregados e eu não tenho conseguido mandar. Então, se você vai lá no YouTube, se inscreve no canal, aí automaticamente, quando esse vídeo sair na segunda-feira, né, você vai poder ter acesso a ele aí em primeira mão. Muito bem. Então, queridos irmãos, a nossa lição de hoje, que é a terceira lição para 17 de julho de 2022, o título é A Sutileza da Imoralidade Sexual. O nosso textuário nos diz assim: Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. A verdade prática nos diz: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituído por Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em dois textos clássicos do Novo Testamento, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 15 a 20, e Romanos, capítulo 1, versículos 26 a 28, que passaremos a ler. Nos diz assim os textos: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora o texto de Romanos, capítulo 1, versículos 26 a 28. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade
uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ok, irmãos, então está aqui a nossa lição. Nossa lição, você pode ver, ela agora vem com plano de aula, a lição do mestre, né? Com algumas sugestões aqui. Temos então na nossa lição uma introdução. O primeiro tópico vai falar sobre a revolução sexual. O segundo tópico tratará sobre as principais distorções da sexualidade sadia. E o terceiro tópico, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. E por fim temos então uma conclusão. Muito bem, queridos irmãos, todos vocês sabem, né, que o nosso comentário é um comentário diferenciado. Nós comentamos a lição em 10 tópicos. A nossa finalidade, o nosso objetivo é que você amplie a sua visão em relação à lição. Não estamos desmerecendo o comentário que está aqui, até porque nós vamos aproveitar muita coisa que já está na lição e estaremos acrescentando. Por isso, esse canal é denominado de Escola Bíblica Complementar. Eu então passarei agora a falar sobre os 10 tópicos. Foi um grande desafio para mim, para enumerá-los aqui e assim poder te ajudar no seu estudo ou na sua explanação para a sua classe. Então, queridos, o título da lição, a sutileza da imoralidade sexual. Bom, sutileza nós precisamos destacar que isso significa algo que é quase imperceptível. Os nossos pais na fé antigamente diziam assim: o diabo não vem com chifre, com tridente, com rabo. Não, ele vem calçando sapatinho de lã. O que eles queriam dizer com esse sapatinho de lã? É a sutileza com que ele vem, né? Às vezes até parece até uma gentileza, né? Parece uma fineza, mas por trás de tudo isso existe algo maléfico, algo destruidor. Então essas sutilezas são essas coisas sorrateiras que vão chegando devagarinho, quase que imperceptíveis, e a gente daqui a pouco está enrolado. Eu destaquei até na primeira lição, que quero reforçar aqui, algumas palavras que devem constar desse nosso estudo. Primeiro, eu gostaria que você guardasse o texto de Marcos, capítulo 13 e versículo 33. É o único texto da Bíblia que tem essa expressão que eu acho bem completa. Jesus dizendo: olhai, vigiai e orai. São 3 dimensões diferentes. Olhai, vigiai e orai. Nós não podemos deixar de olhar, de ver, não podemos deixar de vigiar e não podemos deixar de orar. Orar sem vigilância, a gente não chega a lugar nenhum. Vigilância sem oração também não chega a lugar nenhum. E palavras que nós não podemos esquecer no estudo desta lição. Primeiro, alerta. A igreja tem que estar em estado de alerta, porque se o inimigo vem de forma sutil, aqueles que estão desapercebidos, desatenciosos, eles serão afetados por essas tentações do inimigo. Então, um estado de alerta, outra palavra que não pode faltar nesse nosso vocabulário dos últimos dias, discernimento, né? Que é a capacidade de entender. Existem muitas coisas que parecem que são boas, mas são ruins. Existem outras que parecem que são ruins e são boas. Existem pessoas que nós juramos que elas são aquilo que apresentam e às vezes não são. Outras nós até menosprezamos, que achamos que elas não são, porque não aparentam ser, mas elas são. Então, para se resolver essa questão, discernimento.
E aqui, deixando uma palavra para os irmãos, que existe um dom chamado discernimento de espíritos. Então, as sutilezas parecem que são, mas não são. Né? Vem de forma delicada, de forma suave, mas o intuito é enganar. Você pode trazer à sua memória o ladrão. A gente pensa, como o ladrão entrou, roubou e nós não percebemos? Porque eles entram, planejam tudo com muita sutileza. Então, queridos, eu enumerei aqui os 10 tópicos que quero deixar para vocês. Quando eu digo ela, eu estou falando da sutileza. A sutileza da imoralidade sexual. Primeiro, ela se alastra pela propaganda. Olha, irmãos, a propaganda, ela tem a capacidade, muitas vezes, de, entre aspas, transformar a mentira em verdade. Não é? Alguém disse que uma mentira dita muitas vezes, daqui a pouco passa a ser concebida como verdade. Então, nós estamos sendo bombardeados diariamente na internet, na TV, na grande mídia, enfim, nos meios de comunicações disponíveis, que são os mais diversos hoje. Hoje você tem YouTube, hoje você tem Instagram, hoje você tem Facebook e outros, você tem a própria TV. Não é? Então, nós estamos sendo bombardeados o tempo inteiro com a propaganda. E eu já ouvi até alguém comentar que um filme, se ele não tiver cenas de sexo, mulheres nuas, esse filme não vende. Por isso que 99,9% dos filmes que você vê, você tem cenas de sexo e tudo mais. Nunca a indústria pornográfica vendeu como está vendendo hoje. E o que é isso, irmãos? Essa propaganda nós queremos assimilar no nosso estudo como uma coisa sutil, porque as propagandas, elas são muito bem elaboradas. Nenhuma propaganda é feita para não vender. Às vezes a propaganda ela tem a capacidade de pegar algo que é sem valor e fazer com que você conceba que você não consegue viver sem aquilo. Não é? Então, a propaganda é muito bem orquestrada, ela estuda o público, não é, ao qual ela vai ser divulgada, sabe a tendência do público e tudo mais. Então, ela é feita como uma chave que se encaixa perfeitamente na sua fechadura. Então, essa sutileza da imoralidade sexual, ela se alastra pela propaganda. Vamos ver aqui o tópico 1 e subtópico 2 da nossa lição, onde fala da quebra de um tabu. Diz assim, a partir dos anos 1960 ou dos anos 60, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir desta época. Então, a década de 60 foi marcada pela revolução sexual. A nossa lição tem alguns pontos que falam dessa revolução e eu quero até ler aqui, abrindo um parêntese, né? Nós temos aqui, na própria introdução, que fala assim, que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Aqui no nosso plano de aula, nós temos 2 pontos também que falam da revolução sexual e diz assim, demos como exemplos dessa revolução a banalização do sexo pré-conjugal, do extraconjugal e, consequentemente, a normalização da homossexualidade. Em outra parte vai dizer
que esse movimento de maio de 1968 foi um movimento de estudantes franceses em Paris que se levantaram com a separação, que se levantaram contra a separação entre rapazes e moças no alojamento da Universidade de Paris. Esse fenômeno ficou conhecido pela seguinte frase: é proibido proibir. É quando a liberdade é confundida com libertinagem. Então, meus queridos irmãos, mas eu quero destacar no primeiro tópico que essa sutileza da imoralidade sexual, ela teve uma contribuição muito grande com o advento dos meios de comunicação, como a TV. Eu vim de uma época onde nós ficávamos furiosos com os nossos pastores, porque era proibido ter televisão em casa, não é? E depois a gente viu que a questão não era proibir a televisão, a pessoa ia assistir em outra casa, era aquela coisa toda. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, esse tempo da saudade. Nós nos ocupávamos com coisas muito mais importantes, os nossos cultos eram cheios, os crentes chegavam cedo para a oração. E por que ficar em casa se você não tinha tanto entretenimento? Mas hoje essa mídia, não é, que traz a sexualidade de forma adocicada, colorida, não é, perfumada, e a intensidade com que isso se propaga pela mídia, não é, todos os dias, todo instante, isso vai trazendo para nós uma coisa perigosa, que é a normalização da imoralidade. Muito bem. Segundo lugar, essa sutileza da imoralidade sexual, eu coloquei aqui, ela se esconde atrás da discriminação e liberdade. Então, veja bem, há muitas coisas que a moral cristã, a Bíblia Sagrada, vamos colocar aqui, não cultura judaica, mas vamos pegar a Bíblia Sagrada, que nós temos como palavra de Deus, e esta Bíblia condena determinadas práticas. Aí hoje as pessoas dizem que isso é discriminação, que isso é homofobia, que isso é maldade, que isso é violência contra outra pessoa, não é? E que as pessoas querem liberdade. E quando você não permite que o povo faça tudo o que eles querem, você diz, não, então está se privando da liberdade. Olha, não dá para ter uma liberdade onde você não tem limites, onde você não tem freio, uma liberdade que invade a fronteira do outro. Eu aprendi que o meu direito termina onde começa o seu, e o seu termina onde começa o meu. Então, hoje nós estamos vendo uma invasão. Uma invasão, nós temos uma cultura, não é? Nós temos uma tradição cristã, e isso precisa ser respeitado. Então, essa sutileza se esconde atrás disso. Então, hoje você tem escolas propondo ensinar uma sexualidade deturpada aos nossos filhos, e se a gente fala contra isso, você está discriminando o homossexual, você está discriminando a prostituta, você está discriminando esse, está discriminando aquele, e não é. Nós precisamos estar dentro dos nossos limites e respeitando o limite do outro. Então, essa sutileza se esconde atrás da discriminação e da liberdade. Não é? Aquilo que a Bíblia condena como prática, quando você fala, não é? Você está discriminando a pessoa, não é? Você está incitando a violência, e não é. Nós não temos direito, não é, de violentar, não é, de sermos grosseiros com ninguém. Não é? Os cristãos genuínos, eles não podem maltratar o pecador. O cristão genuíno condena a prática do pecado, mas não o pecador. Não podemos confundir a pessoa com a prática. Nenhuma violência é justificável. Muito bem. Terceiro lugar, eu coloquei aqui que ela se multiplica
pela banalização. A sutileza da imoralidade sexual, ela se multiplica pela banalização. O que é banalização? É quando as coisas começam a perder o valor. Nós hoje estamos vivendo uma época onde a família está sendo banalizada, se não ridicularizada. Nós estamos vendo a figura feminina sendo banalizada. As mulheres, elas são extremamente exploradas em sua sexualidade. Então, a mulher é exposta nua, as roupas que são feitas para as mulheres não têm o intuito de vestir as mulheres, mas têm o intuito de explorar a sexualidade. Então, isso é muito complicado. Nós vamos vendo aí a banalização do casamento, banalização do sexo, na medida em que aqueles que proclamam uma tal liberdade, acham que o sexo pode acontecer de qualquer jeito. Nós temos pessoas que estão tentando aprovar leis de apoio à pedofilia, que é você manter sexo com uma criança. Nós temos pessoas buscando o apoio de que o pai pode se casar com a filha, de que a mãe pode se casar com o filho. Já tem gente propondo de você casar com uma árvore, com um cachorro, seja lá com o que for. Isso é banalização da família e banalização da sexualidade. Todas as vezes que o homem toma um caminho, isso não é uma defesa de um teólogo, de um professor, de um pastor aqui no vídeo, não. Isso aqui nós estamos falando de história. Todas as vezes que os homens viraram as costas para a palavra de Deus, para as instituições de Deus, para aquilo que Deus criou, todas as vezes eles se deram mal. Eu acho que é uma questão de inteligência. Minha esposa sempre diz que nós estamos vivendo esses dias tenebrosos porque os homens estão pegando atalho. Ao invés de seguirem o que a palavra de Deus determina, eles estão pegando atalho, criando suas invenções, que no final só dá em morte. Então, essa banalização, eu digo sempre que daqui a pouco divórcio vai acontecer na casa lotérica. Eu coloco assim, quem olha diz, é um absurdo, pastor, mas daqui a pouco nós vamos ver. Por quê? Porque há uma banalização em relação à família. Você assiste uma telenovela, a telenovela, ela valoriza a traição, valoriza aquela mulher bonitona que deixa aquele cara barrigudo e velho, para estar lá com o cara saradão. E todo mundo torcendo para que isso dê certo. Mas ali embutido está a traição. Então a mulher que trai, o homem que trai, nos filmes e nas novelas, eles são supervalorizados. E isso vai injetando em nós uma nova maneira de pensar. E a famosa normalização do que não é normal. Então, vamos ver aqui no nosso plano de aula, tem uma introduçãozinha interessante que eu gostaria de ler. Nos diz assim, até sobre a revolução sexual. Diz assim, demos como exemplos dessa revolução a banalização do sexo pré-conjugal. Ora, aquilo que antigamente era visto como escândalo, um sexo antes do casamento, não podia. Uma filha que mantivesse relações sexuais antes do casamento, ela muitas vezes era punida, a família ficava revoltada, aquela coisa toda. Com o tempo, hoje já tem mamãe, papai, até trazendo o noivo para a casa dela para transar dentro de casa. E diz que isso tudo é normal. A banalização do sexo pré-conjugal. Do sexo extraconjugal, que é aquele o cara é casado e tem relações com outras mulheres, Já tem casamentos onde existe um acordo. Ele é livre para transar com quem ele quiser e a esposa é livre para transar com quem ela quiser. E às vezes até eles marcam encontros para que os casais troquem os seus parceiros nesses encontros, O que é isso? Banalização do sexo, extraconjugal. E, consequentemente, a normalização da homossexualidade. Nós que lemos a Bíblia Sagrada,
a palavra de Deus, não podemos olhar como normal, não é, uma relação homossexual, uma relação que vai de encontro à palavra de Deus. Se não rasgarem as folhas da Bíblia, não é, a Bíblia prova, não é, que isto não é do agrado de Deus, que é pecado, é condenável por Deus e leva para o inferno. Sodoma e Gomorra foram destruídas por isso, não é? E nós vimos aqui o texto de Romanos que diz, né, que os homens, deixando o uso natural da mulher, isso Paulo está escrevendo, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, o que é isso? Banalização. Né? E essa banalização, ela é uma das ferramentas de sutileza do inimigo. Muito bem. Quarto lugar, estou falando da sutileza da imoralidade sexual. Ela se reproduz com a normalização. Não é? Nós temos aqui um conjunto. Não é? Nós já falamos aqui que a mídia vai lançando toda hora. Aí lança algo que é contrário à cultura judaico-cristã, lança algo que é contrário às percepções cristãs. E no primeiro momento que isso aparece, a gente fica escandalizado. Daqui a pouco aparece segunda vez, daqui a pouco aparece terceira vez, daqui a pouco 10 vezes, 100 vezes, e daqui a pouco nós vamos nos acostumando. É como aquela história que diz que se você pegar um sapo e jogar em uma bacia com água quente, ele bate dentro e pula fora, né? Mas se você bota ele lá dentro e colocar um fogo sutil, a água vai esquentando devagarinho, vai amornando, vai esquentando, e o sapinho morre lá dentro. É assim que a sutileza faz. Então, essa sutileza da imoralidade sexual, ela se reproduz com a normalização. O que é isso? É normal. Não é? Nós temos lugares que assassinar é normal, não é? Às vezes um nordestino vai lá para o Rio de Janeiro morar em uma favela daquela ou em uma comunidade, como se denomina hoje. Quando ele abre a porta do barraco, no outro dia tem um cara morto na sua porta. Ele fecha a porta do barraco tremendo e diz, meu Deus, tem um defunto aqui, não vai trabalhar. No outro dia ele abre a porta, tem outro defunto. Aí ele fecha a porta. No terceiro dia tem outro defunto. Ele passa fazendo careta e vai trabalhar. Com o passar do tempo, ele já está passando por cima do defunto, comendo pão com salame e indo trabalhar. Ele se acostuma com aquilo. Há pessoas que moram em lugares que são mal cheirosos. Você chega, sente aquele cheiro de carniça, mas a pessoa mora ali há tanto tempo, não sente mais aquele mau cheiro. Como é o nome disso? Normalização. Ficou normal, se acostumou. Não é? E esse é o perigo, né? Essa sutileza da imoralidade sexual, ela vai caminhando para uma normalização. Daqui a pouco vai acontecer aquilo que o Rui Barbosa falou, que chegaria um tempo em que os homens teriam vergonhas de ser honesto. Se uma moça, hoje ela diz na faculdade, e até na igreja, ela diz que é virgem, ela passa como ridícula. BV, boca virgem, né? Nunca beijou a boca virgem e tal. Né? Então, uma moça virgem é censurada, um rapaz virgem, ele é capaz de receber aí uma pecha, né? Um palavrão, porque ele é um rapaz virgem. Quando, biblicamente, você guarda sua virgindade e oferece isso a Deus, não é, como sacrifício, e casa com uma moça virgem, muitas vezes, não é? Muitas vezes não, a bênção de Deus está sobre isso. Mas, com a normalização, né, virgindade já está perdendo valor. Já é normal não ser mais virgem, não é? Já é normal o camarada ter 2, 3 amantes,
Já é normal também a mulher ter os seus amantes, já é normal sexo antes do casamento, sexo extraconjugal, normal. Esse normal, meus irmãos, é que é um perigo. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus e a igreja não pode perder a sua voz profética, a sua voz de contestação àquilo que não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, não pode agradar a igreja. Se não agrada a igreja, não pode agradar ao crente, não é? A gente precisa ter a voz profética. João Batista perdeu a cabeça, porque ele disse lá para Herodes que não era lícito ele possuir a mulher do seu irmão, não é? Essa amante do Herodes ficou revoltada e quando a sua filha dançou perante Herodes, e que Herodes disse assim, peça-me o que você quiser, eu lhe dou até a metade do reino, ela disse, eu quero a cabeça de João Batista, orientada pela mãe, porque a voz de João Batista era uma voz de contestação àquela imoralidade sexual. Não era lícito o Herodes estar possuindo a esposa do seu irmão. Mas hoje, não é, existem pessoas que querem tratar isso tudo como normal. Você ter liberdade para você fazer o que você quiser. Agora, pelo amor de Deus, me diga qual foi a sociedade que trabalhou sem regra, sem disciplina, sem limite, e essa sociedade prosperou. Minha gente, não é só discutir um tema hoje, é olhar para a história. Nunca funcionou em lugar nenhum. Não vai funcionar. Hoje, o que a gente vê com essa chamada liberdade é um caminho para a anarquia, para a desestruturação da família, a desmoralização da religião e a ridicularização da palavra de Deus. Então, essa imoralidade sexual, ela se reproduz com a normalização. Vamos então para o nosso quinto tópico. O quinto tópico que nós colocamos aqui foi: ela toma corpo pelo afrouxamento das leis. Essa imoralidade sexual, né, que atua com toda sutileza, o afrouxamento das leis também colabora. Ela toma corpo pelo afrouxamento das leis. Nós vamos ver aqui no segundo tópico e subtópico 2, que nos diz assim: o adultério, que é um homem casado, né, em relações com uma pessoa solteira, ele está adulterando contra a sua esposa, ou dois casados, né, ele está adulterando contra a esposa, ela adulterando contra o esposo. Adultério não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira, até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime, contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado, né? Muito bem, pelo andar da carruagem, hoje um pedófilo é preso, mas pelo que a grande massa está querendo, né, principalmente partidos de esquerda, né, é que haja uma legalização disso aí. Então, daqui a pouco você tem auxílio prostituição, não é? A pessoa que viver no terreno da prostituição, ele vai receber auxílio. Não é? Pessoa que tiver relações com uma criança vai dizer, não, é o desejo dele, você não pode privar a pessoa do seu desejo. Então, os irmãos, vejam onde é que nós vamos chegando. Essas leis vão se afrouxando. Não é? Você casa hoje, amanhã você pode, daqui a pouco você vai na casa lotérica, como eu falei, e você vai divorciar. Então, meus queridos, esse afrouxamento das leis, porque as leis, elas são um freio na sociedade. Uma sociedade sem leis não vai para lugar nenhum, porque o nosso Brasil é essa bagunça toda, porque já não existe mais lei no nosso país. O que é certo está ficando errado, e o que é errado está ficando certo. Você vê um bandido, muitas vezes, tem muito mais privilégio do que um pai de família trabalhador.
Isso é inversão de valores, não é? Nós não podemos caminhar com uma sociedade assim. Então, essas leis vão se afrouxando, né? E daqui a pouco nós vamos chegar àquele tempo dos juízes lá de Israel. Cada um fazia o que bem entendia, cada um fazia o que dava na telha. Em Israel não tinha rei e cada um fazia o que queria. Nós vamos caminhando, porque a história ela é cíclica. O que já foi vai ser novamente. O que é hoje já foi no passado. E o que será também já foi. É assim que diz, não é? O grande escritor Salomão. Então nós estamos aí num ciclo, né, girando. E, meus queridos, um país sem lei, a coisa fica muito difícil. Você vê hoje o bandido tendo todo o privilégio e muitas vezes o pai de família sendo sacrificado, né? Aqueles que não produzem nada estão ganhando e os que produzem estão perdendo, né? Por trás de tudo isso, não se esqueçam, está o espírito do anticristo. O anticristo é aquele que é contra Cristo, né? O anticristo é aquele que é contra a organização do reino de Deus. Quanto mais bagunçado, melhor. Então as leis vão perdendo seu valor, as leis vão se afrouxando e daqui a pouco o mundo está numa bagunça. E essa banalização da imoralidade sexual, essa sutileza, se dá também com o afrouxamento das leis. Se não há punição e, muito pelo contrário, há apoio, então essa bagunça ela vai se perpetuando, essa imoralidade sexual, não é? Essa imoralidade é o oposto da moral, né? Ela vai se propagando a cada dia. Ok. Sexto lugar, ela se justifica pela contracepção e pelo aborto. Olha a sutileza da imoralidade sexual. Ora, se há remédio para não engravidar, eles dizem, vamos fazer sexo à vontade. Ora, mas se engravidar, vamos legalizar o aborto. Você tira essa criança, esse ser vivo, você mata o feto, mata o bebê, né? Então, o que acontece? Vejam, meus irmãos, que há uma construção de facilidades para a imoralidade sexual. Aquilo que era freio, agora, né? Ora, vamos viver uma vida sexual. Virgindade não tem nenhum valor na mentalidade dessas pessoas. Virgindade não tem nenhum valor. Pratique sexo do jeito que você quiser. Com gente, com animal, com planta, com o que você quiser. Não é? E se você pratica a relação sexual, né, heterossexual, não é, de um homem com uma mulher e essa mulher engravida, fique despreocupado, que você pode arrancar nas clínicas clandestinas e também um grupo de endemoniados que querem legalizar, né, para que você possa matar a criança, né? Então, ou você vai tomando contraceptivo para que você não fique grávida, pode fazer sexo à vontade. Então, a questão não é a questão da contracepção, né? A questão é a liberação, para que se pratique sexo à vontade com quem você quiser, contrariando os princípios da palavra de Deus. Não vai dar certo, não adianta. Vamos para o nosso sétimo ponto, né? Estamos falando sobre a sutileza da imoralidade sexual. Em sétimo lugar, ela constrói hábito na exposição pornográfica. Nunca o acesso à pornografia esteve tão fácil como hoje. Nos filmes, na internet, o que você pedir, você recebe. Então, existe uma exposição maior. Eu me lembro, um rapazinho, década de 80, uma revista de nudez, era uma coisa rara, uma coisa muito difícil, né? Hoje você tem criança
acessando a pornografia na internet, né? Vendo pornografia. E essa questão de ver a pornografia, isso tem gerado vício. Nós já temos pessoas que estão sendo tratadas em psiquiatras, outros estão viciados, compulsivos em pornografia, e aqui todo pedófilo é um viciado em pornografia. E a pornografia vai construindo um monstro, né? Porque esse monstro, tudo que ele vê ali naquelas cenas teatrais de atores pornográficos, ele quer produzir no seu casamento, quer produzir com seu parceiro e aquela coisa toda. E isso vai criando um hábito, essa sutileza. Ah, mas eu vi um vídeo. Ah, não, só foram 2. E 2 viraram 30, que viraram 50, que viraram 1000, e que a pessoa ficou viciada e daqui a pouco está tendo impulso para aquilo que não convém. Então, ela constrói hábito na exposição pornográfica. A pornografia tem gerado monstros, né? A pornografia tem acabado com casamentos. A pornografia tem impulsionado pessoas à pedofilia e a outras distorções sexuais. 8º lugar, ela cria modalidades de sexo diversas. Essa sutileza. Para que um tipo só de sexo? Vamos fazer mais. Aí eles dizem, o importante é ser feliz. Agora, deveriam dizer que essa felicidade é momentânea e que depois leva à deturpação, leva à deteriorização e leva à desgraça. Essa propaganda final, obviamente que não é anunciada, mas ela cria modalidades de sexo diversas. Olha o tópico 1 e o subtópico 2. A sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu. O que era certo, agora errado. Um tabu a ser quebrado. A partir dos anos 80, cresce a indústria pornográfica. E a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser vistos com mais naturalidade. Então vejam as diversas formas de sexo. Isso é sutil. Alguém diz, dá prazer, amplia, não é? Amplia as dimensões do sexo, mas, meus queridos, a questão é que contraria a palavra de Deus, contraria, e todas as vezes que nós contrariamos a palavra de Deus, nós estamos dizendo que sabemos mais do que Deus. Isso é o que Lúcifer tentou fazer, ter o seu trono acima de Deus. Isto foi o que Adão e Eva tentaram fazer, ter o conhecimento como Deus tem conhecimento e talvez saber mais do que Deus. E isto, no final, não dá certo. Nós nos apegamos à palavra de Deus. Eles podem nos chamar de fanáticos, do que quiserem chamar, mas nós somos felizes quando estamos apegados à palavra de Deus. E esses que criam seus novos caminhos têm caído em desgraça. O que eu tenho visto muito ao longo da minha vida é muito suicídio e muita depressão para esses que procuram essas vias diferenciadas. Então, essa sutileza da imoralidade sexual cria modalidades de sexo diversas, colocando como pretexto que isso é ser feliz, isso é ter opção, isso é explorar o seu próprio corpo, né? Mas isso não deixa de ser desgraça. Olha o segundo tópico, que fala sobre as principais distorções da sexualidade sadia. Primeiro colocou aqui a prática da fornicação, que para nós tem sido aquela relação sexual entre solteiros, né? Nós temos aí o adultério,
é uma outra modalidade. É o casado que tem relações com outra pessoa, ou a casada que tem relações com outra pessoa. A homossexualidade, que é a relação entre pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Que isto está embutido uma proposta do inimigo para a extinção da raça humana. Um dia alguém disse isso e a pessoa disse: por que extinção da raça humana? E ele disse: extinção porque homem com homem não gera e mulher com mulher não gera. Então, sob o pretexto de prazer, um homem se junta com outro homem. Eles nunca vão gerar. Eles podem adotar uma criança. Uma mulher contra mulher nunca vai gerar. Elas podem adotar uma criança. E aí nós caminharíamos para o oposto daquilo que Deus propôs, que é a procriação, a perpetuação da espécie. Nono lugar, essa sutileza da imoralidade sexual, ela se estabelece camufladamente. Então, essas coisas que nós chamamos de sutis, elas ficam camufladas. Na realidade, o produto dessas distorções nunca é apresentado. O pecado, ele é doce, doce aos nossos lábios, ele é bonito, ele é colorido, ele é perfumado, ele é atraente. Mas a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, essas coisas se estabelecem camufladamente. O que é camuflar? É você esconder. Um soldado que está na floresta, ele veste uma roupa parecida com a floresta, E aí você olha para a floresta e não vê o soldado. Ele está camuflado. Alguém está na neve, ele veste uma roupa bem branquinha, da cor da neve, e ele fica ali deitado na neve e a pessoa olha e vê somente neve. Isso é camuflagem, Esses males das distorções sexuais, da sexualidade ilícita, da imoralidade sexual, eles ficam ali camufladamente. Por exemplo, queriam distribuir nas escolas aí o kit gay, Ora, esse kit gay, ele chega na escola não com a proposta que eles idealizam no final, mas como alguma coisa de conhecimento. Para que as crianças tenham conhecimento. Há pouco tempo colocaram um cidadão nu para poder as crianças ficarem apalpando ele. Isso é conhecimento do corpo. Mas nós tratamos isso como imoralidade sexual. Por que o senhor trata assim, pastor? Porque a Bíblia trata assim. E nós estamos com a palavra de Deus. Então, ela se estabelece camufladamente. E, em último lugar, essa sutileza da imoralidade sexual, ela se introduz pelas ideologias. Por trás dessa liberação sexual, por trás dessa imoralidade sexual que nós estamos vendo, às vezes a fonte não está na imoralidade sexual em si, mas está em uma construção ideológica que precede essa imoralidade. Por exemplo, a ideologia prega liberdade. Não, você é livre para você fazer o que você quer. E aí, então, você pode fazer todo tipo de prática sexual. Você pode, se você deseja ter uma relação sexual com uma criança, eles dizem, você pode fazer. Se você quer ter uma relação sexual com o seu namorado, que ainda não é casado, você pode, você é livre, o corpo é seu. Os defensores do aborto dizem, não, o corpo é da mulher, ela escolhe o que fazer. Sim, mas isso não lhe dá o direito de assassinar uma criança. Se a criança está dentro do corpo daquela mãe, ela não tem o direito de matar a criança. Deixa essa criança nascer e meta o cacete nela. Você não faz isso. Agora, porque está dentro dela, pode matar? Então, por trás de tudo isso, por trás de toda essa bagunça que nós estamos vendo aí, vamos falar aqui do nosso Brasil, o afrouxamento de leis, a liberação sexual,
a corrupção generalizada, o apoio ao bandido e a falta de apoio ao cidadão de bem, não é? Tudo isso por trás existe uma ideologia que visa desestabilizar a nossa nação, desestabilizar a família, porque na medida em que você desconstrói a família, você desconstrói a igreja, desconstrói a sociedade, desequilibra, não é, as nossas comunidades e as nossas sociedades. Então, ideologias. Que Deus abra os nossos olhos, nos dê discernimento espiritual para que a gente possa combater todos esses males. Que Deus nos abençoe. Oremos pelo nosso Brasil, não é? Para que Deus guarde a nossa nação, para que a gente continue, não é? Com a nossa crença cristã, uma crença equilibrada na palavra de Deus, não é? Uma crença que tem nos levado ao bem-estar social, ao bem-estar físico, ao bem-estar da família. Meus queridos e amados irmãos, que Deus assim nos abençoe grandemente. Essa temática é profundíssima e cabe uma discussão muito mais ampliada, mas aqui eu estou passando uma síntese que você pegue esses tópicos e vá desenvolvendo e produzindo um trabalho aí de valor para você e para a sua classe. Que Deus assim nos abençoe grandemente e que nós estejamos aí então prontos para abraçarmos a poderosa e rica palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.